eu recebi o convite da Luciana, a professora, a doutora Luciana Chauí, para participar desse evento, eu me perguntei, mas o que eu tenho, o que eu conheço, o que eu sei, o que eu poderia contribuir de um tema tão especializado, tão específico e tão distante da minha experiência profissional, pessoal, política. Aí eu me dei conta de que havia uma dimensão desse debate que tem relação direta com o papel do Estado, a responsabilidade do Estado, que é o quanto cabe ao Estado a garantia dos direitos humanos. Então eu entendi, não, o convite que a Luciana e o grupo dela me fizeram, certamente é para que eu possa contribuir com a reflexão sobre como é que está impactando na sociedade brasileira as políticas públicas relacionadas aos direitos humanos, ou não estão impactando. O que há de deficiente ou de insuficiente ou de ausência de resposta do Estado a esses direitos humanos e, consequentemente, parte deles se expressa através dos direitos sociais e, consequentemente, a responsabilidade do Estado pelas políticas públicas que devem responder e atender concretamente a esses direitos humanos e a esses direitos sociais. Então eu fiquei mais tranquila e disse, eu não vou frustrar as expectativas, porque certamente essas expectativas se situam no âmbito da nossa experiência à frente da Prefeitura de São Paulo, e aqui temos a professora Marilena Chauí, que foi uma das protagonistas daquela fantástica experiência de governo, em que a política cultural não era uma política setorial, mas era uma política que perpassava todas as demais políticas daquele governo, que tinha a pretensão de contribuir para mudanças estruturais na cidade, na vida da cidade, e por consequência na vida do país, porque não era qualquer cidade, é a cidade de São Paulo. E se entendia claramente que um governo que pretende, naquele tempo nós pretendíamos, o nosso governo, promover mudanças estruturais, mudanças culturais na vida da sociedade, na sociedade como tal, não poderia dispensar uma política cultural que, no dizer da professora Marilena, é uma política de cidadania cultural, que, portanto, permeava, dava vida, dava sentido às demais políticas de governo, políticas públicas, que faziam parte daquela proposta de governo e dos compromissos políticos daquele governo. Então, a presença dela vai me ajudar muito, porque ela pode complementar aquilo que, evidentemente, vai faltar na minha intervenção. E, para começar com a questão dos direitos humanos, eu lembraria que, no dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai completar 65 anos. 65 anos de Declaração dos Direitos Humanos, e que, nesse período de tempo, o Brasil teve 21 anos de governo, de regime de exceção e de perda absoluta de liberdade política, de liberdade de expressão, de manifestação, de organização política. Portanto, foram 21 anos de negação objetiva, concreta, efetiva, da importância dos direitos humanos, de um modo geral. Então, há um déficit do Estado brasileiro com os direitos humanos, ao pensarmos só nesse período de tempo, que não foi curto, não foi pequeno, de restrições às liberdades democráticas e aos direitos humanos, na sua expressão mais essencial, que é o direito à vida, à liberdade, à segurança, à liberdade de expressão, de organização, etc. E essa reflexão me levou a refletir um pouco sobre isso. Como reparar, como compensar aquele longo período de restrições às liberdades democráticas, do ponto de vista de respondermos enquanto Estado-membro das Nações Unidas, que subscreveu a Carta dos Direitos Humanos. E por isso, não só as deficiências das políticas públicas atuais e de governos anteriores, a responsabilidade do Estado brasileiro pelos direitos humanos, devendo responder a esses direitos humanos através de políticas públicas relacionadas aos direitos sociais.
Isso supõe que os Estados, membros das Nações Unidas, e entre eles o Brasil, teve que explicitar objetivamente os seus compromissos com aqueles direitos da Carta Magna, da Carta dos Direitos Humanos, né, explicitando, fazendo conter no seu marco institucional, no seu marco legal, né, a ação do Estado, a responsabilidade do Estado, né, no atendimento aos direitos humanos e que se expressam na legislação nacional, né, na Constituição Federal, que agora já vai completar 25 anos, em outubro, né, e nessa política, nesses 25 anos da Constituição Federal, está contido também a legislação referente à política pública de saúde e aos direitos humanos referentes à saúde, né. É claro que esses direitos humanos, eles precisam ser compreendidos e precisam ser atendidos objetivamente através de políticas públicas, com uma concepção estrutural, sistêmica dos direitos humanos. Não dá para pensar a política de saúde, política pública de saúde, o direito à saúde, descolado dos outros direitos. E no artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, né, constam os direitos humanos, os direitos sociais que não estão fechados. Como em outros artigos da Constituição, aqui no artigo 6º da Constituição, estabelece o rol de direitos humanos que não estão fechados. E tanto é que nós estamos tentando, através de uma proposta de emenda constitucional, incluir mais um direito social, né, no artigo 6º e no capítulo 2 dos direitos sociais, né, que é o direito ao transporte, que é o direito à mobilidade, sobretudo nos grandes centros urbanos. É um direito humano essencial. E, como tal, é dever do Estado, né, ter política pública de subsídio público, né, aos custos do transporte coletivo, do transporte público, portanto, para garantir o direito social, portanto, o direito humano, a mobilidade, no caso aí, no espaço territorial das cidades, né. Então, é uma proposta que quanto mais a sociedade evoluir politicamente, tanto mais direitos humanos se agregam aos direitos individuais, aos direitos sociais, aos direitos políticos, que devem constar de uma sociedade civilizada, democrática e, portanto, sob a égide dos direitos humanos universais. E aí a gente lembra que entre os direitos humanos, constantes do artigo 6º do capítulo 2 da Constituição Federal, estão, né, o direito à educação, o direito à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, que é a assistência social, na forma da Constituição, ou seja, a Constituição no seu marco infraconstitucional, no seu marco legal normativo, que permeiam os poderes do Estado, devem assegurar políticas públicas que assegurem essas várias políticas, esses vários direitos, que, ao nosso ver, não podem ser pensados separadamente. O direito à saúde supõe o quê? Né? Uma sociedade saudável, né? Uma cidade saudável, porque os problemas de saúde, eles não se fecham, nem começam, nem terminam no indivíduo, a meu ver. Eles são expressão da qualidade da sociedade onde vive esse sujeito, esse cidadão, essa pessoa humana. E, a nosso ver, nós temos uma patologia social do Brasil de hoje, né? E não é de hoje só. Ainda há pouco estava vendo uma notícia, né, de última hora, que o Brasil registra 25 suicídios por dia. A sociedade brasileira, né, registra essa cifra, né, absurda, espantosa, de 25 suicídios por dia. Então, isso indica que os sujeitos humanos, as pessoas, estão vivendo numa sociedade
doentes. Sobretudo, a realidade dos grandes centros urbanos onde vivem as pessoas. Quase 90% ou um pouco mais dos brasileiros hoje vivem nos centros urbanos, nas regiões metropolitanas, onde os direitos sociais e os direitos humanos são permanentemente desrespeitados, violentados, entre outros, esses direitos todos que estão constantes do artigo 6º da nossa Constituição. E, portanto, o reconhecimento desses direitos e as políticas públicas correspondentes a esses direitos devem estar articuladas, integradas, seja em relação aos outros direitos sociais e as outras políticas todas articuladas, e se complementando mutuamente para garantir que os direitos plenos de cidadania estejam assegurados através da ação do Estado, que é o responsável, porque subscreveu o Estado brasileiro, é Estado-membro das Nações Unidas, portanto, tem a responsabilidade, ao reconhecer a dignidade humana, a igualdade de direitos e a responsabilidade do Estado por esses direitos, tem que assegurar que tais políticas sejam adequadas, suficientes e eficazes para a satisfação e o atendimento a esses direitos. E nesse sentido, a gente percebe que há muita falha em relação a isso, do ponto de vista da ação do Estado, no que tange às políticas públicas, em particular a política de saúde. E aí vem aquilo que o Paulo lembrava, que seriam iniciativas do Estado, o Estado entendendo os vários poderes, o poder legislativo, o poder executivo e mesmo o poder judiciário, como são omissos ou são responsáveis pela negação de parte importante desses direitos aos cidadãos e às cidadãs brasileiros. E a gente flagra, ou a gente constata iniciativas por parte do Poder Executivo e também do Poder Legislativo num franco e claro desrespeito a essa responsabilidade do Estado, portanto do poder público, em garantir os direitos humanos aos quais se comprometeram quando subscreveram a Carta das Nações Unidas. E aqui a gente lembra a lei da falência, da falha das políticas públicas, da insuficiência dessas políticas públicas, certos atentados, até do ponto de vista da legislação, com respeito a quem cabe na organização do Estado brasileiro a cada uma dessas políticas. E a gente fica muito preocupado, por exemplo, na tentativa de aprovação do ato médico. O que é o ato médico? É uma exclusividade de mercado para uma categoria de trabalhadores na área da saúde, excluindo os demais trabalhadores, que é o caso exatamente dos que respondem ao acompanhamento terapêutico, na interdisciplinariedade das atividades que constam desse acompanhamento, que são excluídos do ato médico. Portanto, uma reserva de mercado para um profissional que evidentemente não vai dar conta dos aspectos todos envolvidos numa questão mesmo da saúde mental e outros problemas de saúde na sociedade, excluindo a intervenção, a contribuição, o apoio, a sustentação de uma ação em processo, uma ação plural, de uma ação interdisciplinar no atendimento aos direitos sociais de um sujeito coletivo, porque é preciso pensar nesse acompanhamento terapêutico também numa escala diferente da escala apenas indivíduo a indivíduo. Eu imagino que para os que acompanham, fazem o acompanhamento terapêutico, devem se sentir meio impotentes e se questionando diante da escala de quem depende, de quem precisa desse acompanhamento terapêutico e a incapacidade ou a limitada capacidade desses profissionais de fazer esse acompanhamento e de responderem adequadamente a todos os que demandam e têm direito a esse acompanhamento.
Sobretudo porque se percebe que essa atividade na área da saúde não tem constado, não tem sido incorporada, a meu ver, pode ser que eu esteja desinformada, né, da política pública de saúde. Não me consta, tanto pode ser ignorância minha, de não acompanhamento dessa área, mas não me consta que as secretarias de Estado, as secretarias municipais, né, a política pública de saúde no país tenha contemplado e tenha, né, uma ação de governo de modo a assegurar plenas condições para que o número suficiente de profissionais para fazer esse acompanhamento terapêutico esteja assegurado no próprio aparelho do Estado, ou seja, na própria estrutura da organização, da implementação e desenvolvimento de uma política de saúde, que prevê prevenção, promoção da saúde, tratamento da saúde e, como tal, supõe uma ação, uma interdisciplinariedade e, consequentemente, uma política pública que dê plenas condições, seja do ponto de vista das iniciativas de governo, da previsão orçamentária e da política pública mesmo na forma de implementar e de realizar essas políticas no plano local, no plano das cidades e na instância maior em que se define a política pública de saúde. Então, nesse sentido, nós ficamos bastante conscientes da nossa responsabilidade política e dos aspectos políticos dessa questão. Não é uma questão técnica apenas, não é uma questão de gestão, evidentemente, é uma questão política. É responsabilidade do Estado, nas suas 3 esferas, ter presente os direitos sociais como impacto, como resposta aos direitos humanos, na sua plenitude, né, na definição de políticas públicas que deem cobertura plena a esses direitos sociais, também aos direitos individuais e, portanto, aos direitos humanos universais e completos em relação à vida e à dignidade e às necessidades do ser humano na sociedade. E para isso nós temos que assegurar que a participação da sociedade civil, né, seja um dos fatores determinantes na definição dessa política. No nosso governo, a meu ver, os acertos que nós tivemos, particularmente na questão da saúde mental, se deveu exatamente ao protagonismo, à participação, à relação direta da cidadania com a definição dessas políticas, com a implementação delas, com o controle e acompanhamento da execução dessas políticas. E quando da definição das prioridades orçamentárias. Porque antes de nós assumirmos o governo, nós já tínhamos uma militância e um acompanhamento muito direto e uma participação permanente, por exemplo, nos movimentos populares de saúde. E eram os movimentos populares de saúde que, se antecipando à ação do Estado e dos governos, né, através, inclusive, dos debates nas conferências municipais, estaduais, nacional, né, apontavam soluções, caminhos, saídas e colocavam como cobrança ao poder público, nas suas 3 esferas, exatamente iniciativas de políticas públicas, de tal modo a dar resposta a questões específicas, como no caso a questão da saúde mental. E foi isso que nos levou a compreender a importância dessa área e a ter política específica, não só para essa área, mas para cada segmento da sociedade, no que tange aos direitos de saúde. Por isso que nós tínhamos uma política de saúde diversificada e dirigida e articulada com cada segmento da sociedade, seja o segmento em termos de faixa etária, a saúde da criança, do adolescente, a saúde da mulher, a saúde integral da mulher, a saúde do trabalhador. Nós temos os centros, né, de saúde do trabalhador com uma especificidade e com uma composição de agentes públicos na prestação desse serviço da saúde do trabalhador, da saúde integral da mulher, da saúde da criança e do adolescente, a saúde do idoso e também a saúde do doente mental. A saúde mental no município de São Paulo teve uma orientação e teve uma atenção do governo municipal, graças exatamente às demandas que vinham
né? E a influência dos movimentos organizados da sociedade civil, os movimentos de saúde, movimentos populares de saúde, reivindicando recursos públicos e reivindicando políticas, né, inovadoras, políticas ousadia na descoberta e na implementação de novas políticas. Foi isso que nos ajudou a acertar mais do que a gente errou, ou acertar mais do que era possível, né, apenas no âmbito do poder público. Foi exatamente o protagonismo, a participação e a influência direta dos segmentos organizados da sociedade civil, os movimentos sociais, os movimentos populares e os movimentos setoriais, no caso, o Movimento Popular de Saúde, com uma tradição de luta e com uma tradição de organização, de mobilização e de pressão política sobre os governos, que nos ajudou a perceber e a implementar ações de governo que, a nosso ver, naquele momento, já faz mais de 23 anos, né, representavam um avanço e uma inovação daquele governo. E no caso, por exemplo, a política de saúde mental, que se expressava no Hospital Dia, com todas as condições de atenção interdisciplinar, multiprofissional e de atividades múltiplas naquele espaço, né, do Hospital Dia, em que ele tinha um tratamento específico, né, mais específico do seu problema de saúde, mas ao mesmo tempo ele tinha toda uma estimulação, todo um apoio e um estímulo para que eles pudessem ter outros aportes e outras ações e iniciativas que contribuíam muito, evidentemente, para a sua recuperação do ponto de vista da sua situação específica, no caso da doença mental. E os centros de convivência nos parques públicos, né? Eram centros de convivência nos parques públicos com uma mesma estrutura, né, de multiprofissional, com infraestrutura, com plenas condições e com a participação dos familiares dos doentes. Portanto, foi uma experiência muito rica, foi uma experiência exitosa e se deve, sem dúvida nenhuma, exatamente ao protagonismo dos profissionais da área da saúde, que perceberam essa dimensão sistêmica da atenção dessa especificidade de doença, que é a doença mental, articulada às outras políticas, a política cultural, a política de educação, né, a política de esporte, de lazer, a política social de um modo geral, e o controle público sobre essa política, sobre essas políticas. Então dá certo quando você governa com a participação direta, né, da sociedade civil organizada, não apenas na execução de algumas ações de governo, ou na fiscalização de algumas ações de governo, mas na elaboração da definição de prioridades desse governo, em relação às várias políticas que cabiam e que cabem aos governos implementar numa cidade, num estado ou mesmo no país, mas basicamente no espaço local, no espaço da cidade. E nós tínhamos essa preocupação de implementar uma cidade saudável. Uma cidade saudável era uma cidade com mais parques, com mais verde, com mais atividade cultural, né, para além daqueles eventos, que era o que a Marilena nos ensinou muito, né, que a cultura é mais do que eventos, a cultura é mais do que espetáculos, a cultura é mais do que acesso a determinadas expressões culturais, é a própria realização da cultura, né, atendendo inclusive a diversidade cultural de uma população como a de São Paulo. Nós aprendemos com a Marilena a falar também da cidade dos 1000 povos, que é São Paulo, pela diversidade cultural. Portanto, a cultura tinha uma diversidade, uma pluralidade e uma riqueza tal que tinha que ter uma política cultural que desse uma flexibilidade, uma liberdade de criação cultural na cidade, e isso interferindo em todas as demais políticas da vida da cidade e da vida do governo local, do governo municipal, que era mais do que o município, que era mais do que o poder executivo e legislativo, era a cidade exercitando o poder diretamente, né, como prevê o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que todo o poder emana do povo, é ele que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente, como a gente procurou viabilizar na cidade, através
das plenárias populares, do orçamento participativo, dos conselhos gestores, que é uma outra coisa que contribuiu muito para os acertos de nossas políticas sociais, saúde, educação, em todos os níveis de prestação desse serviço, eram os conselhos gestores, constituídos de membros do governo, membros da sociedade diretamente atendida e os servidores públicos. Então, o cuidado também, né, com os cidadãos que serviam aos outros cidadãos, o servidor público como servidor do povo, e, portanto, devendo, né, prestação de contas, devendo qualidade do serviço àquele que mantinha, né, os seus salários, o funcionamento da máquina. Por isso a gente tinha um zelo, uma preocupação, uma atenção particular com os agentes públicos. Portanto, os servidores públicos, além da parceria organizada da sociedade civil através dos movimentos, também entendíamos que a prestação qualificada de um serviço público atendendo direitos sociais supõe o quê? Sujeitos políticos, agentes públicos, devidamente atendidos em seus direitos humanos, em seus direitos sociais, em seus direitos de cidadania, e em plena condição de prestar um bom e qualificado serviço aos outros cidadãos. Para isso, nós procurávamos garantir o melhor do ponto de vista funcional, de condições de trabalho, de condições salariais, de direitos trabalhistas, aos agentes públicos, atores públicos, que é quem garantiriam ou não garantiriam a qualidade do serviço, o respeito ao direito de cidadania, aos demais cidadãos dessa cidade, a quem tínhamos a responsabilidade e o privilégio de servir como gestores públicos da nossa cidade. Então, nesse quadro, eu me situo nos seguintes termos. Eu acho que há muito ainda para se fazer do ponto de vista da política de saúde pública, de modo a atender ao direito social à saúde. Isso tem que se fazer de forma articulada não só na prestação dessas políticas, mas na concepção e no financiamento dessas políticas, e tendo como atores, interlocutores dessa ação articulada, sistêmica e plural das políticas públicas, essas pessoas, os movimentos, os servidores e os agentes públicos que operam e que operavam aquela política na cidade. E eu espero que, e vou me colocar à disposição como mandato aos acompanhantes terapêuticos, né, para que os poderes públicos, local, municipal e quem sabe até nacional, mediante algumas iniciativas de lei ou a definição de uma política pública de saúde que contemple, que incorpore os que acompanham, os acompanhantes terapêuticos, evidentemente com cuidado para não institucionalizar essa atividade, senão ela mata a vitalidade, ela mata a flexibilidade, ela mata a criatividade, como só é acontecer sempre que se coloca uma iniciativa libertária, autônoma, emancipada de alguns sujeitos políticos, quando coloca dentro do aparelho do Estado ou de uma instituição qualquer, mata a vitalidade dessa ação, dessa organização e desses atores políticos que exercem. Mas tem que ser, evidentemente, o poder público tem que subsidiar, tem que financiar, tem que dar plenas condições para esses agentes que não estão provavelmente no aparelho do Estado, ou não devem estar, é uma discussão a ser feita, mas não dá para excluir ou não cobrir por parte do Estado os custos, as condições e as necessidades para que esse serviço se realize plenamente para todos os que demandam esse serviço. E a gente sabe, feito voluntariamente, através de uma associação criada por cidadãos e cidadãs, sem o aporte de recursos públicos, fica muito difícil de se atender na escala do que se apresenta na sociedade, de necessidade de acompanhamento terapêutico, sobretudo nessa nova concepção moderna, humanista, que é a política da saúde mental, vista nos termos em que os especialistas, que foram vocês e que trouxeram aqui, que eu aprendi muito, né, nesse debate, e a gente espera colocar-se à disposição como agente do Estado, no Poder Legislativo, compreendi, ganhei, incorporei a causa, entendo que sem ela fica capenga a política pública de saúde, sobretudo no caso da saúde mental. Muito obrigado.